eu convidei o pastor Rui Oliveira, ele é o atual coordenador da JMM para as Américas e é o coordenador também do DNA missionário da JMM. Boa tarde, pastor Rui, e seja muito bem-vindo ao Batistas em Pauta. Boa tarde, meu irmão Estevam. Boa tarde àqueles que estão nos ouvindo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e que esse tempo seja um tempo especial para todos nós. Muito obrigado pelo privilégio de poder participar e poder compartilhar um pouquinho aqui dessa jornada, né, de missões mundiais. É isso aí. Você que está ouvindo a gente, você que é membro de uma igreja batista filiada à CBB, se a sua igreja já fez a campanha de missões mundiais, conta para a gente no WhatsApp como é que tem sido essa campanha, como é que tem sido a experiência, né, de falar de missões mundiais. Compartilhe conosco aqui no Batistas em Pauta. Pastor Rui, já gostaria que o senhor começasse compartilhando conosco o que é esse DNA missionário da JMM. A gente sabe que os batistas brasileiros, né, desde o seu início, né, quando a convenção foi criada lá em 1907, no mesmo período da Junta de Missões Mundiais, já pensando em evangelizar o que eles chamavam também, né, de a pátria e o estrangeiro, né? E hoje nós temos esse DNA missionário. Então, o que que é esse DNA missionário da JMN? Estevam, a gente já vem desenvolvendo essa visão que se tornou um movimento e hoje se tornou um programa de missões mundiais. É um dos objetivos estratégicos de missões mundiais, que é compartilhar o DNA missionário. Gosto de lembrar da própria ilustração do termo, né? O DNA na biologia, na fisiologia, na ciência, ele traz as informações genéticas de quem nós somos, de onde viemos, né? E nos ajuda a entender o que nós podemos ser. E o propósito de trazer essa visão à prática e transformá-la num movimento, num programa, foi justamente um exercício de olhar para trás e ver como que nós fomos, em algum momento da história, frutos de um alvo missionário, né? Fomos evangelizados, recebemos missionários no Brasil que durante anos, né, trouxeram para nós esse DNA missionário. E então, entendendo o nosso papel nessa dinâmica da grande comissão, e aí você citou bem, né, as juntas foram organizadas, missões nacionais, missões estrangeiras à época, né, depois se tornou missões mundiais, e desde então nós desenvolvemos o nosso DNA missionário. É legal lembrar que o primeiro missionário de missões mundiais ele foi um chileno que foi enviado ao Chile justamente, vivia no Brasil, foi enviado ao Chile justamente para fazer uma viagem missionária de investigação do que estava acontecendo no Chile, como nós poderíamos ajudar. E aí acabou que os planos mudaram um pouco. O nosso primeiro casal a ser enviado acabou indo para Portugal. E aí iniciamos ali, né, como conta a nossa história, a ação missionária fora do Brasil. O DNA missionário ele traz justamente esses princípios espirituais da grande comissão e ele nos leva a agir em direção aos não alcançados. Então, o DNA missionário de missões mundiais, ele é expressado, Estevão, de uma maneira bem didática, e a gente tenta trazer isso de uma maneira bem prática, né? Através de quatro pilares importantes aí da obra missionária, né? O pilar orar, ofertar, mobilizar e ir. Então, nós entendemos que todo discípulo de Jesus, toda igreja e toda organização missionária, quando ela vive essas quatro ações, esses quatro pilares, essas quatro características do DNA missionário, todas elas pautadas na Bíblia, ensinadas por Jesus, a obra missionária se torna eficaz. E a nossa missão é fazer isso uma realidade na vida de pessoas, na vida de igrejas e na vida de organizações. E a gente quer, pensando, para fechar essa minha introdução, na perspectiva de que Deus envia todos para todos, nós entendemos que nós não vamos alcançar os confins da terra sozinhos. Então, nós precisamos mobilizar todos os vocacionados de todas as nações para que eles possamos juntos alcançar os confins da terra.
Perfeito. Aí pensando nesse compartilhamento de DNA também, eu fiquei até pensando sobre isso, refletindo sobre isso, que nós, como batistas brasileiros, como povo brasileiro, temos um jeito, né, de agir, né, do trato um com o outro, e outras nações também são bem diferentes de nós, né? Então, como que esse projeto DNA missionário também pensa essa questão de, ao mesmo tempo, de compartilhar esse DNA missionário dos batistas brasileiros, mas respeitando também a cultura, né, de outros países? Essa é uma pergunta interessante, porque a perspectiva do DNA missionário, ele traz novos paradigmas, novas reflexões importantes da ação missionária. Vou dar um exemplo. Ah, É muito comum, e algumas vezes nós fomos testemunhas, às vezes o missionário trabalhando no campo, ele trabalha 5, 10, 15, 20 anos, muitas vezes, né? E às vezes até o missionário ele precisa mudar de campo, ele regressa para o Brasil e o trabalho parece que se perde, porque por alguma razão não conseguiu criar raízes, uma boa liderança local, novos líderes locais que estivessem envolvidos desde o início do trabalho. Ah, Quando a gente olha, por exemplo, o Haiti, né? O Haiti é considerado um dos países mais pobres do mundo. Antes ele era considerado mais pobre das Américas, agora ele tem sido considerado mais pobre do mundo. Então, o DNA missionário, a perspectiva do DNA missionário, ele, ele traz para nós a visão de que quando nós iniciamos um projeto ou iniciamos uma ação missionária no Haiti, por exemplo, mesmo ele sendo um dos países mais pobres do mundo, nós já trabalhamos a perspectiva de que Deus tem vocacionados e tem chamado haitianos para alcançarem haitianos e alcançarem outros povos até os confins da terra. Isso muda a perspectiva, isso já tem mudado. E hoje, por exemplo, no Haiti, nós temos missionários haitianos que, mesmo naquela situação de caos civil, né, e de caos humanitário, digamos assim, estão com igrejas crescendo, estão discipulando, estão evangelizando, e Deus tem multiplicado o trabalho naquela região. Então, o trabalho dos batistas brasileiros continua sendo muito importante, mas ali nós já temos missionários que entendem o seu papel na grande comissão. Então, essa é uma perspectiva, esse é uma visão do DNA que ela vem reconstruindo a nossa estratégia missionária. Isso não acontece só no Haiti. Isso acontece, por exemplo, na Índia, isso acontece na Ucrânia, isso acontece no Nepal, isso acontece quando nós entendemos, por exemplo, tivemos no mês de fevereiro um missionário, nosso missionário, moçambicano, que ele, entendendo, né, o desenvolvimento do seu ministério, das suas habilidades, foi enviado ao Quênia para justamente fazer parte de uma equipe missionária e ali ampliar o trabalho em direção aos não alcançados. Então, o DNA missionário ele vai criando esse movimento transcultural, Estevam, de despertamento, mobilização das igrejas em todos os países e o despertamento de novos vocacionados. E só para fechar essa minha palavra, principalmente falando à igreja local, seja ela onde for, que ela é responsável, ela faz parte da grande comissão. Deus tem os recursos que precisa na igreja local, seja ela embaixo de uma árvore, seja ela dentro de um templo, ou seja ela escondida numa sala em países fechados, por exemplo, porque você não pode ter templo, né? Então, essa perspectiva do DNA missionário, ela traz essa cosmovisão, essa visão de estratégia, né, da mobilização, desde a conversão do discípulo, novos líderes, até o envio de missionários também, de outras nacionalidades para outros lugares. Perfeito. É muito interessante o senhor falar isso, porque é realmente usar essa experiência, né, essa plataforma que Missões Mundiais tem, né, de quase 117 anos, que vai completar agora em junho. E lembro até como estava falando com o senhor antes da gente começar, né, na minha igreja a gente recebeu o pastor Paulo Pagaciov, né, que é o coordenador da Europa, e ele falou justamente disso,
Nós queremos criar igrejas, por exemplo, na Europa, uma igreja na Europa, né, ou na Espanha, por exemplo, na Espanha, né, com pessoas da Espanha, né, uma igreja espanhola por si só, né, uma igreja para espanhóis, com vocacionados espanhóis, né, porque a gente vê muito isso, né, de igrejas brasileiras, uma igreja brasileira na Espanha. Não que isso seja errado, né, mas para alcançar uma pessoa daquele lugar, você tem que ter uma igreja, um trabalho, né, de acordo com as características locais daquele país, né? Isso é muito importante, né? Sim, sim. E é exemplo de Paulo, né? Paulo é um das nossas referências nesse tema do DNA missionário, né? O Paulo tinha a visão, né, de vanguarda, direcionado pelo Espírito, obviamente, mas ele fazia líderes e fazia discípulos por onde passava, né? Então a gente vê que Paulo, nas suas viagens missionárias, ele vai criando a sua rede de líderes, de missionários, de discipuladores, de evangelistas, né? Ah, por onde ele vai, essas igrejas vão sendo plantadas e elas fazem parte daquela comunidade. Então a gente vem também, Estevão, para vencer um pouco daquela visão de que eu vou abrir a Igreja Batista Brasileira na Espanha, entendeu? A Igreja Batista Brasileira em outro lugar que seja. E isso a gente já vem trabalhando isso ao longo da última década e hoje a gente colhe frutos interessantes. A Espanha é um desafio. A nossa principal força na Espanha são os espanhóis. E não só espanhóis, mas a gente tem um caso, por exemplo, de uma família que ela é cubana, mas ela vive na Espanha, né? E quando nós iniciamos o trabalho, ela já vivia na Espanha, mas é uma família cubana de missionários cubanos que migraram para a Espanha. Então, já iniciaram o trabalho em uma das cidades. Nós temos o desafio de trabalhar com a convenção, de plantar 15 igrejas até 2030, em 15 cidades onde não há igreja evangélica ou não há uma presença batista. Então, nossos três principais obreiros lá são dois espanhóis e um cubano, por exemplo. Então, isso é fruto dessa visão que a gente vem desenvolvendo, DNA missionário. Perfeito. Você que está ouvindo a gente aí, até para você pode parecer pouco, né? 15 igrejas até 2030, pensando no contexto da Convenção Batista Brasileira, que tem mais aí de 14 mil igrejas, né? Contando igrejas e congregações, né? Mas para um país como a Espanha, né? A Europa como um todo, nem outras nações também, né? Que estão mais distantes assim do Evangelho, né? Isso é um número expressivo, né, pastor? Então são realidades completamente diferentes, né? Sim, olha, se nós até 2030 conseguimos plantar, e eu creio que vamos conseguir, né? Mas plantar essas 15 igrejas será uma vitória diante do cenário desafiante que nós temos. E temos outras metas, por exemplo, nós temos obreiros chineses trabalhando na China, nós temos plantando igrejas na China. Antes nós tínhamos um grande número de brasileiros na China, e com uma certa dificuldade de iniciarmos igrejas na China. A igreja na China não é como a gente tem no Brasil, né? E todos já sabem mais ou menos isso, são grupos menores, precisa acontecer nas casas ou em locais específicos, tem uma outra dinâmica, às vezes não pode cantar, não pode orar alto, você tem que ter, dependendo da região, tem um controle maior, outro controle menor. Mas hoje nós temos um grupo menor, por exemplo, de brasileiros na China, e nós temos uma rede de plantadores de igrejas. Nós temos ao menos aí entre 20 e 25 plantadores de igreja que estão plantando novas igrejas na China. E temos outros que estão fora da China também sendo mobilizados. Então, isso, nós entendemos que completar a missão, Estevam, isso também faz parte de um movimento que a gente vem trabalhando, né? CM21, completar a missão ainda no século XXI, ela é algo urgente. E Deus tem nos dado essa estratégia do DNA missionário para a gente potencializar a nossa força missionária. Até há uns anos atrás, há uma década, e talvez duas atrás, mais ou menos, a gente vivia um movimento que acho que muita gente acreditava que o brasileiro ia alcançar o mundo para Jesus. Isso era bom, né? Isso é uma benção, porque a gente tinha um movimento, a gente tinha ali um ânimo, né? Uma animação, mas essa animação ela não se
não resultou, né, nas pessoas de fato saindo aos campos, né? Algumas pessoas filtraram essa animação e o Brasil, que parecia e era considerado por alguns como um celeiro de missionários para o mundo inteiro, ele foi perdendo essa força. Então a gente já vinha observando, e entendendo que nós não vamos alcançar sozinhos, Estevam, até os confins da Terra. Tem lugares que a gente não pode, é impossível a gente entrar. Ali na Ásia Central, por exemplo, entre os ãos, né? A gente tem Paquistão, Turcomenistão, tudo que é ão ali, né? É difícil para a gente, como brasileiro, entrar, né? Humanamente falando, isso é quase impossível, principalmente num perfil de missionário, né? Talvez no perfil de um bom empreendedor, empresário, um profissional do petróleo, a gente tenha mais chance. Mas não é esse o perfil que a gente tem no momento. Mas nós temos obreiros nacionais que estão trabalhando nesse país. Eles estão ali mobilizando outros. Eles estão plantando igrejas, estão evangelizando povos difíceis de serem evangelizados e, humanamente falando, quase impossíveis de serem evangelizados por brasileiros. Deus está nos dando caminho, Deus está abrindo portas assim incríveis e a gente está entrando, meu irmão, porque a gente entende que completar a missão é algo urgente e a gente vai, a gente vai. Deus permitir, Aí, a gente vai. o DNA está sendo compartilhado, né? Esses irmãos estão sendo contagiados, né? Estão aprendendo e estão compartilhando com os seus, né? Muito interessante o que o senhor fala também dessa questão aqui, desse, entre aspas, nacionalismo, né? De falar que Deus, é, os brasileiros iam alcançar o mundo, né? Até lembrei de uma fala de uma vez que eu ouvi de uma pregadora, e ela falou algo que resume isso, né? Que muitos estão envolvidos pelo efeito, né? Mas não abraçaram de fato a causa, né? Então acontece muito isso, às vezes na empolgação as pessoas falam, né? Mas depois na hora da realidade de fazer, de abraçar o trabalho missionário, a coisa muda de cenário, né? A gente tem dois grandes desafios, e dois grandes compromissos. O desafio é o seguinte: hoje, se a gente fizer um raio-x, e não é nós, assim, são pesquisadores do trabalho missionário global, você faz um raio-x, a gente percebe que a maior parte dos recursos missionários, digamos assim, financeiros, humanos, etc., estão em locais onde você tem, de certa forma, a, a, as pessoas já têm contato com o evangelho, né? E alguns, isso varia um pouquinho, mas para a gente arredondar, mais ou menos, ou menos de 10% dessa força missionária global está, de fato, entre povos não alcançados. Então, nós temos o compromisso com a CBB, né? Isso é o nosso compromisso, de ter a maior parte da nossa força missionária entre povos não alcançados, e nós temos também o compromisso com a grande comissão de investir os nossos esforços e recursos entre povos não alcançados. E acontece uma coisa, Estevão, na prática, que é o seguinte: quanto mais a gente se aproxima em direção a esses povos não alcançados, maior é a barreira cultural, maior é a distância linguística, maior é o desafio geográfico, muitas vezes, entende? Às vezes é mais custoso, é mais caro. Então, quando a gente pensa, vou dar esse exemplo vou dar um exemplo ali da Ásia Central. Quando a gente pensa em preparar, às vezes, uma família brasileira para que ela possa chegar numa situação daquela, numa região daquela, ah, adaptação cultural, aprendizado da língua, estabelecer ali com a família e ter os filhos, Deus estiver mandando, Deus estiver preparando, a gente vai enviar. Mas quando você faz uma análise, né, ah, completa assim da gestão missionária, da gestão dos recursos, a gente entende muitas coisas que estão envolvidas nesse processo. E aí a gente percebe que Deus tem aberto portas para a gente mobilizar pessoas da própria região, que elas conhecem o idioma, conhecem a cultura, estão crentes em Jesus e que estão sendo despertadas. Então, a velocidade de nós podemos alcançar pessoas ali na região, através de pessoas que já conhecem a cultura, né? Isso faz com que a mensagem ela tenha uma amplitude muito maior e ela alcance uma região muito maior do que se a gente priorizar ou a gente ter como estratégia, não, só vou enviar brasileiro,
para chegar lá. Então, a gente está, é claro, é o Espírito que dirige, né? Mas Jesus tem ensinado que a gente também deve fazer planejamento, deve pensar um pouquinho, né? E deve trabalhar com os recursos que o Senhor nos dá em todo o tempo, incluindo os humanos, os financeiros e os espirituais. Perfeito. O senhor falou também aí do CM21, né, que é esse projeto de completar a missão em 2021. Duas perguntas em uma, né? O quanto o senhor acha que a gente está próximo, né, ou distante, de completar a missão? E como o DNA missionário, nesses anos que ele existe, que ele tem sido compartilhado, acelerou o trabalho, o planejamento da Junta de Missões Mundiais nesse quesito? A gente considera que o DNA missionário, essa visão, esse programa do DNA missionário, ele é o combustível do CM21, que é um movimento. No CM21 é um movimento que a gente vem fazendo para poder compartilhar essa urgência de completar a missão, né? E para somar forças para a gente completar a missão. Ah, e o DNA missionário é esse combustível, né? É ele que nos move. Quando a gente pega, Estevam, ao longo dos anos, às vezes até a gente ouve algumas pessoas, puxa, mas parece que diminuiu o número de missionários brasileiros, né? E aumentou o número de missionários estrangeiros. Bom, isso é fato, é verdade. No nosso quadro, nós temos um número de missionários brasileiros comparado ao número de missionários estrangeiros. Aí nós temos várias modalidades, né, dentro desse processo. Mas o que que traz para nós? Os frutos, eles seguem numa curva, para a glória de Deus, Estevão, numa curva ascendente. Então, os frutos, se a gente pegar na última década, talvez, nos últimos 10 anos, a gente está falando, sem medo de errar, de talvez quase 500 mil de pessoas que têm entregado a sua vida a Jesus. A gente está falando talvez de Muito mais de bom. 500 mil pessoas que tenham entregado a sua vida a Jesus na última década, nos últimos 10 anos. A gente está falando de um número de pessoas beneficiadas, pessoas que são abençoadas pelos projetos sociomissionários, que esse número aí, então, acho que ele deve passar aí de 1,2 milhão, 1,5 milhão, fazendo uma extrapolação. Por quê? Porque só no ano passado, Estevam, foram quase 45 mil pessoas que entregaram a vida a Jesus, que a gente conseguiu registrar. Foram 176 mil pessoas que foram atendidas nos programas sociomissionários. E é uma pessoa, não é que a mesma pessoa foi atendida várias vezes, é uma pessoa, então são 170 mil pessoas diferentes. Então, os frutos, eles vêm trazendo para nós de que a gente está no caminho certo. Então, é difícil completar a missão no século XXI. O que para a gente, basicamente, é completar a missão? É Mateus 24:14, né, o evangelho do reino, ele vai ser pregado em todas as nações, então virá o fim, né? Nossa meta, assim, nosso compromisso é pregar o evangelho a todos os povos e a todas as nações. Aí Jesus, quando ele quiser voltar, ele vai voltar, né? Mas essa é a nossa meta, de poder levar a todos os povos. É um desafio humanamente muito difícil, mas a gente espera que ele possa crescer exponencialmente durante esse século. Por isso que a gente está mobilizando, Estevão, outras organizações missionárias, então como a UBLA, por exemplo, União Batista Latino-Americana, onde eu sou parte, eu sou diretor de missões de UBLA, né? O pastor Fernando Brandão é diretor de evangelismo e a gente tem feito um grande esforço juntos nessa atuação. A gente vem mobilizando a aliança, né? O pastor Fernando Brandão é vice-presidente da aliança. Eu faço parte de um comitê executivo de uma rede de agências missionárias que são membros da Aliança Batista Mundial. A gente vem trabalhando em parceria com a missão inglesa, né, a BNS, os nossos irmãos de Richmond, né, a AMB, e outras da Ásia Pacífico, a AABF, a All Africa Baptist Fellowship, com também a Convenção Batista Europeia. Então, a gente faz parte do nosso DNA, Estevão, também, mobilizar e, assim, e ser aquela pessoa chata também, falar, pessoal, vamos lá, vamos para cima, é por aqui, a gente tem que ir, a gente tem que ir até lá. Esse tem sido o nosso papel dentro dessa perspectiva do DNA missionário, de mobilizar
todos para todos, né? Todos para todos. Perfeito, muito bom. Já são aí quase 5h30 da tarde. Estamos recebendo aqui o pastor Rui Oliveira, coordenador da JMM, Junta de Missões Mundiais para as Américas, coordenador também do DNA Missionário, que é o tema do nosso programa de hoje. Se você quiser mandar sua pergunta para ele, mandar seu comentário, mande no WhatsApp, código 11 9 3003 0316, código 11 9 3003 0316. Né? Temos, além do Brasil, aqui, pessoas na Bélgica nos ouvindo, pessoas no Canadá. Né? Sempre gosto de saudar aí os nossos ouvintes aí que Que estão na legal. Europa, toda semana estão com a gente aqui nos ouvindo. E é você do Brasil, por exemplo, aqui das cidades, vou citar algumas: Buritis, em Rondônia, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Anápolis, Goiás, Fortaleza, capital do Ceará, Campinas, em São Paulo, Feira de Santana, na Bahia, BH, Irecê, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui no Rio de Janeiro, capital, tem gente nos ouvindo também, Manaus, Maranhão, enfim, o Brasil todo está ligado aqui no Batistas em Pauta, aprendendo um pouco mais aí sobre o DNA missionário com o pastor Rui. Então aproveita a oportunidade aí, não deixa passar, né, e manda sua mensagem para ele aqui. Estaremos aqui até às 18 horas. E se você já perdeu alguma coisa, fica tranquilo que depois esse programa aqui vai para o YouTube, vai para o Spotify, Deezer e outros aplicativos de áudio também. Pastor Rui, quero saber agora como que acontece essa capacitação aí. O senhor já falou como é que funciona, o que que é o DNA missionário, né? Agora, de como é que uma convenção que vem aqui para a Junta de Missões Mundiais, por exemplo, como é que ela aprende, né? Quais são os tópicos, né? É teoria, tem prática? Como é que é esse trabalho de capacitação? Legal, Estevão. A capacitação ela acontece em três níveis, né? A gente trabalha com o discipulado e a gente já trabalha com essa a perspectiva do DNA missionário, todas as nossas ações de discipulado. A gente trabalha com igrejas, né? Que também a gente trabalha para justamente desenvolver a visão de que a grande comissão, né? Os recursos que Deus precisa, que Deus levanta para que a gente possa cumprir a grande comissão estão nas igrejas, né? Os recursos espirituais, os recursos humanos, os recursos financeiros. Então a gente faz isso e a gente também trabalha com organizações. Ah, o processo entre as organizações ele nasce do nosso relacionamento, né? A gente tem aí uma agenda intencional com outras organizações missionárias, onde a gente pode trocar aí o conhecimento, compartilhar conhecimentos, e aí a gente compartilha a nossa visão do DNA missionário. E quando uma organização se interessa, nós temos duas etapas. Nós temos uma etapa que eles são convidados para virem ao Brasil, conhecerem os nossos processos. Aí a gente passa aí pela CBB, a gente passa por missões nacionais, mas o foco é a gente, em missões mundiais, a gente senta ali em volta da mesa, o Estevam, e a gente compartilha os nossos processos, o nosso aprendizado ao longo da história, né, a nossa expertise, que Deus tem permitido, né, humildemente falando, Deus tem permitido que a gente aprenda muitas coisas, né, e a gente precisa compartilhar isso. E a gente tem o propósito de despertar nessas outras organizações o desejo de que elas possam reavaliar os seus próprios processos, né, estratégias, e serem ali incentivadas a elas pensarem no que elas podem fazer de melhor. E a gente, obviamente, constrói pontes para parcerias importantes. Então, nós já tivemos conosco nossos irmãos da Venezuela. Eu falo só o país, né? Mas é a Convenção Batista respectiva de cada país. Então, da Venezuela, de Cuba. De Cuba foi interessante porque alguns anos depois nós tivemos, por exemplo, um jovem participando do Radical Latino na Colômbia, e ele era cubano. Então, ele não era uma pessoa que estava em processo de migração, mas ele viajou, ele saiu de Cuba especificamente para a Colômbia, participou desse projeto, voltou para Cuba, e ele hoje está se formando no seminário, quer ser pastor, quer ser um missionário, também transcultural.
Então, nós Bom, também trabalhamos com os irmãos do Peru, e hoje os nossos irmãos no Peru estão ali num processo de reestruturação, estão numa curva ascendente de projetos missionários, a gente segue trabalhando com eles numa outra fase. Ah, Aí posso destacar também um encontro muito especial com os nossos irmãos da Argentina, nós tivemos aqui também no nosso continente. Estamos caminhando, tivemos um encontro estratégico com os irmãos da Convenção Batista Portuguesa, da Espanha, aí com a nossos queridos irmãos da Convenção Batista de Angola. Nós tivemos um encontro muito especial recente com os nossos irmãos da Jovem Convenção Batista da Mongólia, ali da Ásia. caramba. Estamos caminhando também com alguns irmãos chineses nessa direção, também com os nossos irmãos da Convenção Batista de Moçambique, né? E também recentemente com os nossos queridos irmãos da Federação Batista para toda a África, que é um braço da Aliança Batista Mundial ali na, na região da África, né? No continente africano. Então, a gente vem compartilhando e trabalhando essa primeira fase. Aí a gente vai preparando o caminho, Estevão, para uma segunda fase. Essa segunda fase é uma fase de uma capacitação mais específica e de um assessoramento, ou de uma assessoria, né? Para que essas organizações elas possam colocar em prática esse plano de reestruturação e a gente possa alcançar a meta principal, que é o envio de missionários. A gente não está aqui utilizando recurso para a gente reestruturar nenhuma organização. Nossa meta é o envio de missionários. Então, trabalhamos com a Venezuela, enviamos missionários. A época do movimento migratório forte da Venezuela, nós trabalhamos para que missionários venezuelanos fossem para Rio Branco, no lado brasileiro, fossem para Cúcuta, no lado colombiano, e ali se instalaram casas humanitárias que abençoaram, evangelizaram muitas pessoas que passavam ali naquele movimento, né? Ah, Cubanos, a mesma coisa. Com peruanos, a mesma coisa. Missionários sendo enviados e trabalhando ali forte na mobilização de igrejas. Espanha, atuando ali na plantação de igrejas, missionários sendo enviados. Já estamos trabalhando com o pessoal da Mongólia. E o pessoal falou assim: olha, a gente aqui na Mongólia, tudo bem, a gente entra na Rússia, a gente entra na Coreia, a gente entra na China. Aqui a gente tem um passaporte que entra tudo quanto é lugar aqui nesses países difíceis. Isso é uma bênção porque ali estão Sim, concentrados muitos dos povos não alcançados, né? Então a gente ia demorar aí 20 anos para preparar um brasileiro que pudesse entrar naquela região, e a gente está falando da possibilidade de daqui a pouco tempo a gente ter obreiros que possam circular entre aqueles países fechados. Então, isso é um pouco dos frutos aí, para resumir bastante, né? Isso é um pouco dos frutos que a gente vem colhendo no DNA. E aí, para eu contar uma história rapidinho sobre claro. treinamento, né? Um dos nossos missionários capacitou ah, um dos líderes lá na Convenção Batista do Mali, né, ou Mali, como a gente ouve também. É lá na região, ali no oeste africano. E ali, o Estevão, o pastor ele entendeu, ele pegou essa visão do DNA missionário, o que que ele fez? Ele mesmo, iniciativa própria, começou a disseminar o conteúdo, o treinamento, a visão, entre outros líderes da região, outros plantadores de igreja na região. Então, hoje ele está com um movimento ali de plantação de igreja que não foi algo que estava diretamente na nossa agenda, a gente ali coordenando diretamente. Mas ele está expandindo, igrejas estão sendo plantadas, pessoas estão sendo discipuladas, porque esse é o nosso propósito. A gente entende que a gente vai alcançar, né, essa amplitude quando outras pessoas compreenderem, né, essa visão da DNA missionária e elas entenderem o papel delas. E ele entender que, assim como os brasileiros são chamados, mas também as pessoas do Mali, da Guiné-Bissau e de outros países da região, dos Camarões e outros países ali também entenderem que são chamados para ir em outros lugares. E a gente vai apoiando esse movimento. Com certeza, muito bom. E o que esses irmãos, né, de outras convenções, de outras igrejas, de organizações, têm falado sobre o DNA? Qual o feedback deles, né, após passar por esse treinamento, por essa assessoria? E o que eles têm te contado, né, sobre
o que eles acharam, né, do treinamento em si, e os resultados, né, também que eles têm falado sobre isso. Pois tem o principal feedback, a gente tem feedbacks positivos, assim, Deus realmente tem abençoado esse movimento, né? Ah, feedback positivo, mas o que mais chama atenção é as pessoas passarem a fortalecerem a compreensão bíblica de que elas são responsáveis em participar da grande comissão. E isso muda a perspectiva missionária muitas vezes. Eu estou lá na Guiné-Conakry, ou na Guiné, né? O nome oficial do país é Guiné. A gente fala Guiné-Conakry para diferenciar da Guiné-Bissau. Guiné, capital Conakry. E aí ali tem um grupo, nós temos lá um casal de missionários que está trabalhando com uma pessoa, plantador de igreja, que está sendo capacitado, está recebendo capacitação missiológica, teológica, porque ele entende a, a, o seu compromisso com a grande comissão e ele quer ser capacitado para usar dos seus recursos para ele plantar igrejas, para ele alcançar as etnias que estão ali ao seu redor. A gente vê esse líder do Mali, a gente vê esses obreiros no Haiti, a gente vê obreiros ali na Ásia Central, né, em um daqueles anos lá. A pessoa entendendo, né, ela recebendo né, sendo alimentada com essa visão do DNA e ela compreendendo o seu papel na grande comissão. A gente vê pessoas para trabalhar entre chineses, tanto na China quanto fora da China, sendo alimentado com essa visão do DNA missionário e desenvolvendo seu compromisso. No Nepal, então a gente tem ali no Nepal um casal de missionários trabalhando na capital e trabalhando a visão do DNA missionário para que aqueles obreiros da terra possam alcançar nos lugares mais distantes e difíceis para nós e eles compreendendo o seu papel na grande comissão. Então, isso muda a perspectiva missionária, porque quando eu chego no lugar, e eu não chego mais entendendo que eu tenho que construir um templo, eu tenho que levar um projeto social, porque as pessoas são coitadas, e a gente tem que. Sim, onde há sofrimento, a gente leva alívio, né? Sim. Onde há fome, a gente vai trabalhar, e há momentos que a gente precisa chegar com recursos para poder mudar aquela realidade. Mas desde o início da nossa atuação, a gente já traz a visão de que Deus chama todos para todos. É como o homem gadareno, né? Ele é liberto, ele é salvo, restaurado, ele quer seguir Jesus. Primeira coisa que Jesus faz, fala para ele assim: peraí, não vai atrás de mim agora não. Você volta lá na sua família, você conta o que Deus fez por você. Então, essa ideia, e aí vem um pouco do nosso tema, né? No poder do Espírito, vamos completar a missão, porque é aquele poder de ser testemunha. Então, como é que o guineense vai ser testemunha? A gente precisa deixar esse poder, a gente precisa amadurecer, compreender como que esse poder vai fluir na vida dessas pessoas para que eles também alcancem o seu povo, né? A gente precisa, a gente tem desenvolvido no DNA missionário justamente essa compreensão bíblica, né, de que o poder do Espírito vai providenciar recursos, vai levantar pessoas, vai convencer as pessoas, né, espiritualmente, e não apenas da conversão, da salvação, mas do seu papel da grande comissão. Então, o principal feedback, para fechar minha palavra, tem sido essa compreensão de que eu também faço parte, eu também sou missionário, e eu também quero fazer parte desse movimento missionário. Esse, para nós, é o principal feedback. E até vem corroborar com aquilo que o senhor falou antes também, né, dessa questão do número de missionários estrangeiros estar crescendo cada vez mais na junta. Tem os dois lados, né? Nós, como batistas brasileiros, né, entendermos, né, que não depende só de nós, né? Porque, como eu falei, são quase 117 anos, né, de um trabalho muito frutífero, né? Então a gente tem essa consciência de que sim, a gente faz um bom trabalho, mas que não podemos fazer esse trabalho sozinhos, né? Ainda mais hoje com todo o aparato tecnológico também que ajuda bastante, né? A gente fazer esse trabalho de completar a missão e esses povos, né? Que há muito tempo, há pouco tempo também recebem esse trabalho de missões mundiais, entenderem que eles fazem parte também, né, dessa obra para que essa obra seja completa, né? Sim, sim, com certeza.
Olha, tivemos bons missionários que estiveram na Venezuela. Eu gosto sempre de lembrar do pastor Calixto, nosso Eli, estiveram lá. E hoje nós temos frutos de missionários, pastores do ministério do pastor Calixto, que já tinha a sua visão, né, de treinar líderes, fortalecer o DNA missionário. Mas hoje nós temos missionários venezuelanos, nós temos no nosso quadro missionários paraguaios, ah, de El Salvador, nós temos missionários é, peruanos, nós temos missionários moçambicanos, guineenses, camaronês. Nós temos hoje um missionário que está no Senegal, que ele é de Camarões. E alguns anos, acho que há 2 anos atrás, mais ou menos, ele estava no Togo, para formar missionários no Togo, para irem até o norte do país, de maioria muçulmana, né? E aí nós fizemos um convênio com a convenção, esses missionários foram, esse nosso missionário camaronês voltou, quer dizer, foi ao Senegal, e lá está trabalhando na plantação de uma igreja e também na capacitação teológica, missiológica do DNA missionário. Então, Deus, ele está, a gente entende que Deus está fazendo essa bagunça transcultural, né? E a gente segue. É claro, vamos enviar brasileiros, sim, vamos enviar todos aqueles que forem chamados e a gente entender que eles podem, né? Deus os está conduzindo para as estratégias que nós temos diante de nós, os desafios que temos diante de nós, né? Agora, o vocacionado brasileiro, ele também precisa se preparar e amadurecer dentro dessa perspectiva, né, de que nós fazemos parte desse movimento de Deus e a gente começa a ser desafiado a o que a gente vai contribuir nesse movimento de Deus, né? Então, talvez, ao invés de eu pensar em sair daqui para ir lá para Guiné, para poder plantar uma igreja, eu mesmo, será que eu tenho algo a contribuir para que, chegando na Guiné, eu possa mobilizar um grupo, né, discipular ali líderes vocacionados, e através da minha liderança, esses líderes vocacionados possam chegar nas etnias e nos lugares muito mais difíceis para mim, como missionário brasileiro, do que para eles, por exemplo, é uma estratégia que a gente entende que tem produzido muitos frutos no campo missionário. Então, missões mundiais, inclusive, o Estevam, a gente entende que faz parte do nosso trabalho criar essas trilhas, né? Então, todo vocacionado brasileiro hoje que chega até nós, né, certamente ele vai ser convidado a ele olhar para algumas trilhas importantes para que ele possa se desenvolver no seu exercício, do seu chamado, do seu ministério. Existem muitas modalidades para que nós possamos nos envolver aí como missionários brasileiros também. Perfeito. Só quero relembrar aqui que há quase um ano atrás, no Jornal Batista, inclusive foi capa dessa edição do dia 7 de maio de 2023, né, o DNA Missionário foi capa do jornal com o seguinte tema: Batistas brasileiros compartilham o DNA missionário, nesse caso aqui, com a América do Sul, né? Até o pastor Rui na capa aqui também, né? Como ele falou, na mesa ali com os irmãos. Deixa eu ler aqui a chamada rapidinho. Missões Mundiais recebeu em sua sede no Rio representante da Convenção Evangélica Batista do Uruguai e uma missionária da Junta Missionária do Peru. Eles aprenderam mais sobre o DNA missionário da JMM, que consiste no conjunto de elementos, que o pastor Rui já falou aqui, com princípios espirituais que impulsionam e orientam o desenvolvimento de uma vida missional de todos os discípulos de Jesus. Estes princípios espirituais são considerados os pilares da obra missionária. Então, se você quiser ler essa edição, né, lá do ano passado, 7 de maio de 2023, tá? No site da Convenção Batista Brasileira, né? Então, aí, os nossos irmãos, né, não só da América, mas da Europa, né, têm aprendido bastante com o DNA missionário, né? Sim, sim. Nós iniciamos com os nossos irmãos aqui mais próximos, né? E isso foi nos dando a maturidade para ajustar os processos e nos dando experiências. Estevam, a gente tem que ter muita humildade em Cristo para a gente entender, primeiro, que nós somos instrumentos.
Quando a gente fala em compartilhar o nosso DNA missionário, é porque Deus tem nos dado a oportunidade, né, de poder apoiar a outras organizações, são nossas irmãs, né, co-irmãs, aí na obra missionária, e a gente compartilha o que a gente tem aprendido, né? A gente não somos donos do conhecimento, a gente compartilha o que Deus tem nos ensinado, e a gente entende que é uma boa contribuição, porque isso para nós ah, também, em alguns momentos, isso foi importante, né? Então a gente entende que isso é importante a gente fazer com o outro. Então a gente vem aprendendo. Os primeiros foram com a América do Sul, especialmente, né? Cuba e Venezuela foram os primeiros casos que a gente vem trabalhando com os primeiros frutos. E Deus tem aberto então portas aí para a gente poder chegar aí até a Ásia. O nosso último movimento tem sido com a Federação Batista da Ásia Pacífica, que é um grupo ali toda a parte ali Mongólia, Indonésia, Filipinas, toda aquela região, a gente também tem compartilhado, e os irmãos estão interessados e a gente entende que pode colaborar. Então, numa próxima conversa, quem sabe a gente tem aí alguns testemunhos um pouco mais também próximos daquela região, Deus permitir. Tá aí, perfeito. Pastor, para a gente finalizar aí, quais são os próximos passos, né, desse projeto DNA Missionário, o que tem sido pensado para o decorrer de 2024 e 24 e talvez aí para os próximos anos também? Pensam. Bom, os desafios é nós conseguirmos estabelecer boas alianças estratégicas para que a gente possa chegar mais próximos aos não alcançados. Países fechados, né? E povos não alcançados. Países ali da Ásia Central, países da Ásia como um todo, né? Onde tem ali grande parte da população não alcançada e também etnias até então consideradas não alcançadas. Então, isso é um desafio para nós, despertamento de obreiros dessas etnias e desses países. Então, nós queremos, oramos, né? Oramos por obreiros que possam entrar na Coreia do Norte, que possam entrar na Rússia, que possam entrar ah, em países ali dos ãos, né? Que possam entrar em outros países fechados, que possam entrar nesse sentido, nas modalidades que sejam possíveis, né? Para cada um deles. Esse é um desafio. O segundo desafio, Estevam, que a gente tem é disseminar um pouco mais essa visão do DNA missionário entre igrejas ao redor do mundo, né? Inclusive no Brasil. Então, é um dos nossos desafios, que a igreja possa olhar para o DNA missionário, para esses princípios, né, que a gente vem traduzindo como os pilares, né, e colocar isso em prática. Sempre gosto de dizer que, para nós, os quatro pilares, eles têm a mesma santidade, a mesma importância na obra missionária, né? Não dá para só orar, não dá para só ofertar, não dá para só mobilizar, não dá para fazer os três e não ir, de alguma maneira. Então, a gente tem desenvolvido, inclusive, Deus permitir esse ano, novos conteúdos que possam ser compartilhados com as igrejas, inclusive no Brasil, mas também no exterior, porque a gente quer não só no Brasil, mas essa experiência de mobilização que a gente tem no Brasil, a gente também quer ver acontecendo nas igrejas ao redor do mundo. Então, as igrejas que se mobilizam, que participam da obra, que sustentam a obra missionária, não apenas no seu país, mas também fora dele, até os confins da terra. Então, esse é o segundo desafio que a gente tem dentro dessa perspectiva do DNA missionário. Perfeito, muito bom. Pastor Rui, já quero te agradecer aí pela sua participação aqui no Batistas em Pauta. Com certeza aprendemos muito aqui sobre o DNA missionário. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aí do outro lado foi motivado, né, e vai compartilhar esse DNA missionário também. Deixa o espaço também, caso o senhor queira deixar uma última mensagem para quem está nos ouvindo, né, e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o privilégio, a oportunidade, também a cada um dos meus irmãos e irmãs, as pessoas que estão nos ouvindo, né, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E não posso deixar de fazer um convite, né? Junte-se a nós nesse movimento CM21, completar a missão ainda no século XXI, né, no poder do Espírito. Você acha nas nossas redes aí,
acha mais informações sobre alguns congressos que estão acontecendo dentro desse tema, mas que cada igreja, né, cada discípulo de Jesus, cada igreja possa realmente assumir o seu compromisso, né, de testemunhar, de compartilhar o evangelho até os confins da terra. Obrigado, viu? Obrigado, Estevam. Obrigado a todos da produção também, que aí permitiram aí esse momento especial. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado, pastor Rui. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui até agora, ouvindo mais uma edição do Batistas em Pauta. Na próxima semana, já mês de abril, estaremos aqui novamente com uma série aí de programas. Teremos um programa a mais, né? Teremos 5 segundas-feiras aí no mês de abril, então mais uma oportunidade de estarmos juntos. Se você pegou esse programa aqui pela metade ou está chegando agora, fica tranquilo. Nos próximos dias estará no canal da CBB no YouTube. Eu acho que hoje ainda provavelmente vai estar no Spotify e outras plataformas também. Então você ouça e compartilha aí com os irmãos da sua igreja, pessoal do Ministério de Missões, líderes e a igreja de maneira geral, né? Todos precisam ser contagiados aí. Precisamos compartilhar com todos o DNA missionário da nossa junta de missões mundiais. Então é isso. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui e uma boa semana. Tchau. 24 horas.